Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês pela primeira vez. É um privilégio, é uma honra nessa festa de Pentecostes. E eu já quero aqui parabenizar. Que culto abençoado, que festa linda, louvores, coreografia. Vocês estão de parabéns, tá bom? Que o céu possa continuar preservando essa chama acesa no coração dessa igreja. Atos dos Apóstolos, você que tem um exemplar da Bíblia, abra comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ao amado pastor Sebastião, muito obrigado, pastor, pela confiança, por me ceder esse espaço, esse tempo de estar aqui, trazendo uma palavra ao grande amigo Narciso, que foi essa ponte de Deus. Muito obrigado também pelo carinho com o meu ministério e pela confiança. Estou acompanhado aqui com meu amigo missionário João Rocha, também uma potência na mão de Deus. Que Deus seja louvado. Quantos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Digam, eu encontrei. Assim está escrito a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Podemos assentar. Aleluias. Pentecostes é uma promessa. O Pentecostes, ele é marcado pela descida do Espírito Santo. Esta festa do Pentecostes, que se dava 50 dias após a Páscoa, vai marcar um dos dias mais importantes na história da igreja. O dia em que a igreja foi selada, o dia em que a igreja recebeu o poder do alto, o dia em que a igreja recebeu a plenitude do Espírito Santo. Quando nós analisamos a Bíblia, a palavra que foi nos revelada, dentro da revelação progressiva do texto, nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele age e ele agiu na história da humanidade por 3 períodos: da criação até Cristo, de Cristo até o Pentecostes e do Pentecostes até o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo, ele age na criação. Quando nós vemos Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o texto é bem claro em dizer que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, ele se movia no meio do caos. Isto aqui me dá uma legalidade de dizer que nada pode impedir o agir do Espírito Santo, nada pode impedir o trabalhar do Espírito Santo, até mesmo em momentos escuros, em momentos sombrios, ele está operando algo grande na sua história. Ele vem e trabalha de forma muito poderosa, porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade, ele é Deus, ele é poderoso. Então nós vemos que quando o Espírito Santo, ele se move na criação, ele dá forma, ele traz também a existência, porque o Espírito Santo também é criador. Nós vemos aqui que por causa da maldade humana, em Gênesis 6, há uma corrupção, e esta corrupção vai impactar negativamente a história, porque o Espírito Santo, de acordo com Gênesis 6, ele será retirado da terra. Quando ele será retirado,
é porque Deus olha a maldade humana. A corrupção entra porque os filhos de Deus se corrompem com os filhos dos homens. Aqui há um conflito de gerações, a geração de Caim e a geração de Sete. Uma geração que levanta altar e uma geração que é pecadora e maligna. Há uma corrupção generalizada e Gênesis 6 diz que o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Perceba que agora, a título de Antigo Testamento, o Espírito Santo vai trabalhar de forma limitada, esporádica. Você vai ver no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas. Ele não vinha sobre pessoas comuns. Ele vinha apenas sobre reis, sacerdotes, profetas e juízes. O Espírito Santo, ele não vinha sobre todos. No Antigo Testamento, ele vinha sobre pessoas específicas. Por exemplo, para o Espírito Santo encher Davi, ele se retirou de Saul. Perceba que havia uma limitação. Mas o desejo de Deus sempre foi derramar o seu Espírito de forma plena e abundante, de forma poderosa e completa. Nós vemos no Antigo Testamento ainda que o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas. No período dos Juízes você vê que homens cheios do Espírito Santo, eles são diferentes, eles agem diferentes, eles falam diferentes, eles se comportam diferentes. Homens cheios do Espírito Santo, você vai ver como Gideão, que estava se escondendo num lagar, mas ele foi cheio do Espírito Santo, e o texto diz que ele sai do lagar com 300 soldados, ele vence uma grande batalha. Homens cheios do Espírito Santo, como Jefté, que era filho de prostituta, mas quando o Espírito Santo veio sobre Jefté, ele recebeu autoridade, ousadia e coragem, e por isso se tornou capitão e deu vitória ao povo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo como Sansão, quando era cheio do Espírito Santo, Sansão com uma queixada de jumento matou 1000. Sansão colocou fogo na seara dos filisteus. Sansão cheio do Espírito Santo, ele carregou os portões de Gaza nas costas. Isto era o poder do Espírito na vida de Sansão. Mas sem o Espírito Santo, Sansão foi vazado dos seus olhos, ele se tornou uma vergonha. Aí Deus percebeu: se o homem cheio do Espírito Santo é diferente, eu preciso derramar o meu Espírito de forma plena. Como Deus vai fazer isso? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como eu já disse, o Espírito Santo vinha de pessoas específicas. Aí Deus levanta profetas, e Isaías profetiza que ele derramará chuva, ele derramará água, ele vai encharcar toda a terra com o seu poder e com o seu Espírito. Ele vai derramar de forma plena. Aí vem profetas como Isaías, como Joel, que profetiza a descida do Espírito Santo. Passando-se esse período de Isaías e os profetas, entre Malaquias e Mateus, perceba que há um silêncio profético, e esse silêncio profético é de 400 anos. Aí nós percebemos, talvez o inimigo estava olhando e dizendo: a promessa do Espírito paralisou, Deus não vai derramar a promessa, não vai derramar o Espírito Santo. Aí Deus levanta um profeta no Novo Testamento chamado João Batista, e João Batista me encanta demais, porque João Batista, ele era um profeta que tinha uma marca, e a marca de João Batista era: ele se vestia como? Com peles de camelo. Como ele comia? Mel silvestre, gafanhoto. Mas ele tinha uma mensagem, e a mensagem que ele tinha era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele chama para o batismo, batismo de arrependimento.
Mas João Batista começa dizendo: eu vos batizo com água, mas virá um após a mim, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo para arrependimento, mas ele batiza para encher de forma plena. Perceba que o Espírito Santo é uma promessa, e a promessa é: todos serão cheios. Eu quero que você compreenda isso aqui, que ele profetiza: ele virá após a mim, ele é maior do que eu sou pequeno, ele é grande, importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Quando Jesus aparece para ser batizado, João grita: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse Espírito Santo, ele vai pousar sobre Jesus, e Jesus vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Jesus cumpre o seu chamado. Perceba que Jesus operou pelo poder do Espírito Santo. Jesus curou pelo poder do Espírito Santo, porque ele disse em Lucas capítulo 4: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida essa noite. Vai descer uma unção sobre a tua cabeça, e a unção que vai descer é para te capacitar para a obra que Deus te chamou. Quem acredita, dá pelo menos um grito de glória para ele. Perceba que o Espírito Santo aqui em Jesus age de forma plena. Jesus recebe o Espírito Santo de forma plena, e ele cumpre o seu ministério. Mas quando Jesus está no final do seu ministério, ele chama os discípulos e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei um outro Consolador. Um outro Consolador aqui no grego é Paracleto. Paracleto é aquele que está ao seu lado, é aquele que te ajuda, é aquele que intercede ao Pai por você, é aquele que ora com gemidos inexprimíveis quando você não tem forças para orar. Você não está sozinho. Na segunda, ele está contigo. Na terça, ele está contigo. Na quarta, ele está contigo. De manhã, ele está contigo. De tarde, ele está contigo. De noite, ele está contigo. De madrugada, no seu quarto fechado, o Paracleto está do teu lado. Oh, meu Deus do céu! Eu estou vendo que Deus está marcando a nossa geração pelo poder do seu Espírito, porque ele é um outro Consolador. A palavra outro significa outro do mesmo tipo. Se eu sou Deus, ele é Deus. Se eu sou poderoso, ele é poderoso. Se eu sou eterno, ele é eterno. Se eu sou grande, ele é grande. Se eu sou onipotente, ele também é onipotente. Outro Consolador. Jesus está dizendo: ele vos guiará em toda a verdade. Esse Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não recebe porque ele não é do mundo, ele é daqueles que o receberam. O Espírito Santo é exclusivo para a igreja, para aqueles que decidiram ter uma vida de comunhão com ele. O mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque no mundo é funk, é pagode, é axé, é prostituição, é balada, é noitada. Mas quem foi marcado pela presença do Espírito Santo está preenchido pelo poder do Espírito Santo. Oh meu Deus, só para você dar um glória maior do que esse, João capítulo 7, Jesus parou no último dia da festa e Jesus disse: eu sou a
água da vida. Quem crê em mim, eu colocarei no seu interior rios de águas vivas que saltarão para a vida eterna. Eu estou pregando para alguém que não recebeu água da mina, recebeu da fonte, e a fonte está dentro de você. E meu Deus, só quem recebeu a fonte, levanta a mão por favor, abre a boca para dar um grito de glória para Ele, porque Ele vai preencher o vazio que... meu Deus do céu. O mundo não pode receber, porque o Espírito Santo é sensível. Ele é sensível. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas quando Ele vier, Ele vos convencerá. 3 obras do Espírito Santo: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Outra obra do Espírito Santo: revelar a palavra de forma plena. Jesus disse: o que eu vos tenho para dizer, não podeis suportar agora, mas o Espírito Santo vos revelará. O ministério do Espírito Santo é muito lindo, porque Jesus disse em João 16: Ele virá, mas para Ele vir eu tenho que subir. Enquanto Jesus não for glorificado, o Espírito Santo não vem. Só que a promessa é: todos serão cheios do Espírito Santo. Aí nós vamos perceber que Jesus morre, ao 3º dia ressuscita, fica 40 dias aqui na terra, com o corpo glorificado. Se você ler o texto, Lucas capítulo 24, versículo 36 diz que os discípulos estavam reunidos em uma casa, com as portas trancadas. E o texto vai dizer que Jesus entrou pelas paredes. E Jesus, quando entrou pelas paredes, Jesus disse: paz seja convosco. João vai dizer que quando Jesus disse paz seja convosco, Ele assoprou e disse: recebam o Espírito Santo. Quando Jesus assoprou, é Jesus dizendo: o vento que eu vou assoprar em Atos 2, eu também comecei a soprar meu Deus do céu, dentro dessa casa. O mesmo vento que Ele assopra lá, é o mesmo vento que Ele assopra aqui. Ele assoprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Só que ao receber o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo para convencimento. Só que Jesus disse: eu envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba, muito obrigado, perceba que há uma promessa, e a promessa é: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque em Lucas capítulo 24, eles receberam o Espírito Santo dentro deles, para a salvação. Agora em Atos 2, eles vão receber o Espírito Santo para a capacitação. Há 2 níveis do Espírito Santo. O primeiro nível, quando você aceita, você recebe o Espírito. Mas para você receber o poder do Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo, você precisa subir um nível a mais. Sabe o que é isso aqui? O Espírito Santo não se contenta com nível baixo. Ele está te chamando para um nível superior essa noite. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo para convencimento. Mas quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu recebo poder do alto. Nós precisamos de poder do alto. Nós precisamos de capacidade do alto. Nós precisamos deste fogo que foi assoprado no Pentecoste. Porque a promessa é: eu vou descer com o meu Espírito em Jerusalém. Então fique em Jerusalém até que eu mande o meu Espírito. O texto diz que eles oravam. E o texto diz que 10 dias após Jesus subir aos céus,
eles estavam reunidos no mesmo lugar, assim como nós estamos aqui. Eles estavam no mesmo propósito, eles estavam na mesma comunhão, eles estavam na mesma ligação. Aí o texto diz que eles estando reunidos e cumprindo-se o dia de Pentecostes, meu Deus do céu, estavam reunidos e de repente, tem algumas palavras aqui que eu quero grifar. Primeiro, de repente. Fala comigo, de repente. Sabe o que é de repente? Não estava na programação da terra. De repente veio do céu um som. Pentecoste é som, é barulho, é glória, é fogo. Pentecoste é aleluia e adoração ao nome de Jesus. Quem não gosta de poder, quem não gosta de glória a Deus, quem não gosta de aleluia, está no ambiente errado. Mas quem foi sapecado pelo Pentecoste, já entendeu que aqui não é lugar para ficar de braço cruzado, que aqui não é lugar de passear, que aqui é lugar da glória de Deus descer sobre nós. E quanto mais você abre a sua boca, mais o Espírito Santo desce. Meu Deus, só quem veio adorar Ele, levanta a mão por favor. Sobe o nível desse glória a Deus aí. Porque se tem som, tem glória. Se tem glória, tem fogo. Se tem fogo, tem renovo. Se tem renovo, tem unção. Se tem unção, tem autoridade. Se tem autoridade, tem revestimento. Se tem revestimento, tem labareda de fogo. Se tem labareda de fogo, tem convencimento. Fala para quem que está do teu lado aí, começa a ensaiar e comece a dar glória, porque lá no céu os serafins estão cantando santo, 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 santo. Se eles cantam santo, eu também vou cantar santo, 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 santo. Só quem é do Pentecoste. Esse som é o som que incomoda o diabo. Oh meu Deus do céu. Porque eu respeito, mas tem gente que não gosta de dar glória. Tem gente que não gosta de barulho. Se não gosta de barulho, eu te respeito. Mas esse som é o som da noiva do Cordeiro. E este som já ecoa há 2000 anos atrás. O som é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a glória é a mesma. Só quem entende que o som vem do alto. Ele vai descer sobre nós como veio em Pentecoste. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele vem como um som, e ele vem como um vento veemente, impetuoso. E este vento é o vento do Espírito de Deus. O vento assopra onde quer, não se ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas quando o vento assopra, eu tenho uma certeza: o vento, quando bate, traz vida àquilo que está morto. Oh meu Deus do céu. O vento, quando bate, traz vida àquilo que está morto. Gênesis capítulo de número 2. Deus fez o boneco e assoprou nas suas narinas o fôlego de vida. E quando ele assopra, Adão se torna alma. O mesmo vento que ele assoprou em Adão e deu vida a Adão, é o vento que ele assoprou na igreja e deu vida para a igreja. Eu vou melhorar para você dar um glória mais forte. Ezequiel 37, o vale era cheio de ossos secos. E ele disse: Senhor Jeová,
pode reviver os ossos, Ezequiel? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor disse: Ezequiel, então profetiza. Ezequiel começou a profetizar. Começou um reboliço, osso no osso, começou a ter carne, começou a ter pele, começou a trazer vida. Aí se levantou um exército numeroso. Ezequiel olhou e disse: está de pé, Senhor. Aí o Senhor disse: Ezequiel, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando aí, Ezequiel? Está faltando vida. Aí Deus diz: Ezequiel, então profetiza. E Ezequiel profetizou: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra, e assopra. O vento de Deus vai assoprar nos quatro cantos desta igreja, e eu vejo que Deus está trazendo vida para só quem conhece o vento do Pentecoste. Ele começa do altar e ele vai lá atrás e ele assopra nos quatro cantos, e aonde tem alguém parado e caído, receba a vida agora, receba a saúde agora, receba o fôlego agora, receba vigor agora. Ai, 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 10 segundos de glória. 10, 9, 8. Que barulho é esse, Mateus? É o vento impetuoso. Vai assoprar sobre nós. Eu espero você adorar. Isso, vai pegar, pegou. O que é isso aí? É o vento do Espírito, é o sopro do Espírito, é a vida onde tem morte. E está descendo capacidade aí agora, está descendo renovo aí agora. Enquanto você dá glória, Ele está renovando as suas forças. Ele está indo na sua casa, Ele está libertando o teu filho. É no barulho da igreja que o vento vai assoprar e o cadáver vai reviver. Elesia chorebaraca no chorebai. Elecho kemia sia choremical norebai. Elesia calaba chokema si derrebai. Ai, 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 Jesus, eu estou sentindo o fogo do Espírito aqui, gente. Eu estou sentindo o vento aqui, pastor Sebastião. Elemaia sebia calamanocandaraba. Vai pegar agora. Vai alastrar, olha a labareda de fogo. O fogo arderá continuamente. Vai pegar. Olha o vento de Deus aí. Eu espero você fazer alguma coisa. Oh, aleluia. E recebereis virtude, e recebereis poder, e recebereis o fogo do Espírito. O Espírito Santo é fogo. Ele veio como labareda de fogo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo alastra. O Espírito é fogo, Deus é fogo, sua palavra é fogo, as línguas são como de fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. John Wesley disse: eu me coloco no fogo e eu me queimo na presença dele. John Wesley disse: pode pregar, mas prega com fogo. Pode adorar, mas adora com fogo. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Eu não sou da geração vazia. Ai, eu não faço parte da geração morta, eu faço parte da geração do avivamento. Cadê?
Quem está acostumado com fogo não se contenta com fumaça. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E o Espírito Santo veio sobre toda a casa. Alguém olhou e disse: está embriagado. Aí Pedro pegou a palavra e disse: eu conheço Bíblia, porque quem vive de promessa, vive debaixo da promessa, conhece o Deus que fez a promessa. E Pedro pega a palavra e diz: não é embriaguez, não é emocionalismo. Sabe o que é isso? Cumprimento de promessa. Joel 2:28. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É sobre filhos, é sobre jovens, é sobre crianças, é sobre anciãos, é sobre adolescente, é sobre toda a igreja. Está liberado. Quem é do glória está liberado. Quem é do aleluia está liberado. Quem é da línguas estranhas já tem uma pessoa aqui na ponta do altar, porque tem uma labareda acesa aqui na está liberado. Quem é da marcha está liberado. Da glória a Deus não escandaliza não. Pular não escandaliza não. Isso aqui é poder de ai. E ele veio em línguas repartidas como de fogo. O céu está te dando uma nova comunicação essa noite. Oh, aleluia. Oh, remia si jo keleba jo mia kalamashandaraba kalamaya. Eu estou tentando pregar, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, gente. A igreja nunca mais foi a mesma. A igreja depois do Pentecoste nunca mais foi a mesma. Porque este fogo não foi aceso pelo homem. Este fogo foi aceso pelo Espírito Santo. Porque você vê que o Espírito Santo é tão poderoso. Vou encerrar agora. Pode se assentar, por favor. O Espírito Santo é tão poderoso que Atos dos Apóstolos pode ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque Atos dos Apóstolos narra o poder sobrenatural que o Espírito Santo operou na igreja. Aqueles que se escondiam por medo agora são presos por falta de medo. Aqueles que tinham medo agora têm ousadia. O que você precisa no seu ministério é o poder do Espírito Santo. Porque Estevão era tão cheio do Espírito Santo que o texto diz que aqueles que o ouviam rangiam os dentes, mas não conseguiam combater a autoridade que ele falava. Pedro e João impressionam a multidão, porque eles olham para Pedro e João e dizem: como estes homens iletrados, ignorantes, que não têm estudo, falam com tanta ousadia e firmeza e sabedoria. Só tem um segredo: o poder do Espírito Santo. Filipe desce a Samaria tão cheio de poder que o texto diz que os magos
Aqueles que o ouviam, um feiticeiro pega e se converte ao Senhor. Por que, Mateus? Poder do Espírito Santo. Paulo chega em Éfeso com tanto poder que o texto diz que até os lenços e aventais de Paulo curavam. Sabe o que é isso? Poder do Espírito Santo. Pentecoste. Pentecoste é poder que transforma não só quem recebeu, mas quem está recebendo. Não só você, mas alguém. Porque o que Deus te deu é para transbordar na vida de alguém. Então nós vemos que o Espírito Santo é tão poderoso que ele faz toda a sua obra em Atos dos Apóstolos, e nem Roma com a sua fúria acabou com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está firmada no poder do Espírito Santo. Porque se fosse obra de homens, tinha acabado. Mas o Coliseu não acabou com a igreja. A perseguição não acabou com a igreja. Jogaram os cristãos para os leões, não acabou com a igreja. Crucificaram cristãos de noite para iluminar a cidade, não acabou com a igreja. Porque quem acendeu a chama foi Deus. E a chama não vai se apagar. Fala para quem está do teu lado: a chama do Pentecoste não vai se apagar. Se você crê na palavra, aplaude Jesus bem forte. E eu quero agradecer a minha oportunidade. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe.